3 anos depois, finalmente voltamos ao Westeros, aí já deu aquela sensação de nostalgia, né? E agora a gente vai falar um pouquinho desse primeiro episódio de House of the Dragon. Vamos fazer assim com todos os episódios, tá, gente? A gente assistiu o episódio igual a gente faz com as séries da Marvel. A gente vem pra cá, grava um reviewzinho pra vocês rápido e depois, durante a semana, tem também podcast. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do primeiro episódio de House of the Dragon. Finalmente voltamos aí ao Westeros. E antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e avisar que tem spoiler do episódio 1, obviamente, né? Então se você ainda não viu, vai lá na HBO Max, assiste e depois volta pra cá. Bom, já de cara, já começa mostrando a primeira situação de sucessão que prevaleceu, né? Que priorizou o homem, a mulher que estava na frente dele na fila pelo trono, né? Então, achei bem legal já começar falando um pouco do reinado do rei Jaehaerys, né? Que ele reinou durante 60 anos e tudo mais. Então, já é bem legal mostrar o grande erro do maior rei que o Westeros já teve, que foi desse momento dele escolher, né? Ele não é que ele escolheu, foi o grande conselho que votou, mas ele também já tinha priorizado o herdeiro homem antes do grande conselho votar. E ali mostrou bem a situação de toda o Westeros, de todos os 7 reinos. Os lords sempre vão preferir um homem no trono. Então, começar com esse grande conselho e já mostrar a relação do Viserys com a Rhaenys, né, que são primos ali, o jeito que eles já se olham ali. O Viserys parece que não estava muito feliz com a situação, né, que ele estava meio desconfortável ali, mas aceitou o trono e ela ficou realmente sentida, porque ela deveria ser a rainha. E aí depois passa o tempo e a gente já vê que nesse momento aí, o Viserys, a Rhaenyra estava prestes a nascer, ela ainda estava na barriga da mãe dela, e aí já passam alguns anos, a Rhaenyra já grande, né, e um herdeiro do rei Viserys também prestes a nascer. A gente, para quem leu o livro, já sabia o que ia acontecer. Quem não leu teve aí a trágica surpresa de que, né, o irmãozinho da Rhaenyra não chega a nascer. Então, assim como é falado também na série, né, o Viserys ele teve diversos problemas para ter um herdeiro. Perdeu cerca de 5 filhos aí, nenhum deles chegou a nascer. Então, o trono acaba caindo na mão do Daemon Targaryen ou da Rhaenyra. Uma outra coisa bem legal que a gente teve aqui também, antes de voltar a falar dessa parada de sucessão, é a relação dos dragões, né? Muito legal voltar aí ao Westeros justamente por conta dos dragões também. E é legal ver que todos lá no Fosso dos Dragões falam alto valiriano aí, porque os dragões só respeitam, só respondem a essa língua, né? Eles são originários de Valíria, mesmo que estes dragões tenham nascido em Westeros. Então eles falam aquela outra língua porque é a única língua que os dragões entendem, né? Desde o Dracarys, que a Daenerys falava, até todas as outras ordens e comandos. A Daenerys só sabia o Dracarys, depois ela foi lembrando alguns outros que funcionavam com dragões. Aqui eles já têm toda a expertise para cuidar de dragões ali, então eles já sabem controlar. E, já falando em dragões, vamos adiantar uns passos aqui para depois falar da trama mesmo e das relações com Game of Thrones, que tem bastante. Foi legal ver a diferença da personalidade de dragões. A gente teve aqui um pouquinho do Caraxes nesse episódio, que é o dragão do Daemon, e da Syrax, que é a dragão da Rhaenyra. A Syrax, ela é toda calma, né? Ela chegou com a Rhaenyra, pousou ali, obedeceu às ordens, fez o que o pessoal mandou, não deu uma rosnadinha. No momento do velório ali, ela também estava sentida, né? Quando a Rhaenyra fala o Dracarys, a Syrax não quer jogar o fogo, ela vai com calma e tudo mais. É um dragão majestoso, é um dragão bonito. Fisicamente ela parece com o Drogon e com os dragões ali da Daenerys, né? Ela é a mais bem alimentada dragão do reino, porque ela é dragão da rainha, né? Enquanto isso, nós temos o Caraxes, que é um dragão muito arisco. A gente viu o Daemon tentando ficar perto dele, ele rosnando toda hora, ele se mexendo toda hora, e no voo dos dois também a gente vê muito essa relação. A Syrax, ela voa com uma leveza, uma tranquilidade muito grande, enquanto o Caraxes, ele vai se balançando, ele parece uma minhoca, né? Ele vai todo desengonçado, mas ele é o dragão mais perigoso e mais forte aí da dança dos dragões, né? De toda dessa época aí. Ele é o dragão mais bem treinado para combate. Isso a gente vai ver em outros episódios. Mas o que foi legal aqui é que fisicamente e em termos de personalidade a gente já pôde ver uma diferença bem grande nos 2 primeiros dragões que já mostraram aqui nesse primeiro episódio, e a gente vai ver isso em muitos outros dragões. Então tem a Vhagar aí que já foi citada, tem alguns outros dragões que apareceram no teaser do próximo episódio, né? Tem dragão branco ali, e tem vídeo falando dos dragões. Tem um vídeo que tá linkadinho aqui em cima, falando de todos os dragões da dança. E agora voltando a falar da trama mesmo, né? A gente vê um pouquinho da relação da Alicent com a Rhaenyra,
né? Porque elas eram jovens, elas eram amigas, naquela vibe terceirão pra vida, né? Que a gente conhece aí. E a gente já começa a ver a Alicent soltando as asinhas, né? Quando o Viserys ali tá ainda lidando com o luto, ela chega pra falar com o mão do rei, né? O pai dela, o Otto Hightower, e ela que pergunta do rei. Não é ele que fala antes, né? Ah, vai lá visitar o rei. Ela pergunta, como é que tá o rei? Já com aquela carinha de que, né, tava tramando alguma coisa. A Alicent, ela é meio traiçoeira mesmo. Ela é o semelhante a Cersei, comparando, uma comparação bem por cima, assim, de personagens de Game of Thrones e de House of the Dragon. E a gente já vê ela tirando as asinhas daqui, enquanto a gente vê a Rhaenyra muito calma, muito tranquila, divertida e tudo mais ali. Ela é, se for comparar também, o equivalente a Daenerys, certo? Então a gente já vê essa relação e vê a Alicent já soltando as asinhas dela, tentando aos poucos, com calma, seduzir o rei Viserys, né? Fazer com que ele se acostume cada vez mais com a companhia dela, para que no futuro ela possa ser a segunda esposa do rei e ela, né, poderia aí sim parir algum herdeiro homem para ele. E outra coisa que a gente vê bem legal nas reuniões do conselho, que foram bastante intensas aqui, é que todo mundo ali tem interesse no poder, né? Então, no momento que estão discutindo a sucessão do trono, que eles colocam 2 nomes na mesa, que são do Daemon e da Rhaenyra, o Lord Corlys Velaryon ali, que ele é casado com a Rhaenys, né? Com a rainha que nunca foi, com a Rhaenys Targaryen, que é aquela do comecinho do episódio, né? Ele já fala do filho dele, porque ele é filho de uma Targaryen, né? Então o filho dele é filho de uma Targaryen e poderia também ser uma possibilidade de herdeiro do trono. Por quê? Ele não é o Daemon, que é impulsivo, e ele não é uma mulher. Então o filho dele, que é o Laenor Velaryon, poderia ser considerado no trono. E aí os outros lords ali do conselho já falam, não sei o quê. Então todo mundo quer um pouquinho de poder e ninguém quer dar um pouquinho pro outro, né? E aí essa discussão acaba do jeito que o Viserys acabou ali, saindo da sala puto e nada decidido. Outras coisas legais do episódio. A gente tem que lembrar que esses grandes torneios de Porto Real eram considerados um sucesso se tivessem aí poucas mortes, né? Porque o pessoal ali realmente estava, como a Rhaenys fala, eles não têm guerra, então eles extravasam nestes torneios. E os torneios sempre têm mortes. Então se você tava assistindo e ficou surpreso, tipo, porra, ninguém vai fazer nada, vai deixar os caras se matar? Sim, vão deixar os caras se matar, porque os torneios, eles são considerados sucessos, assim, quando acontecem esses espetáculos, as pessoas estão ali pra ver os outros se matando. E no momento que o Daemon tá lutando ali também contra o Sir Criston Cole, é outro show à parte, e ali a gente vê 2 dos maiores guerreiros desse tempo, né? O Daemon é considerado o maior guerreiro dessa época, desse período aí, e ele foi derrotado pelo Criston Cole, tanto nas justas de cavalo, quanto na parte, né, armada ali das espadas e tudo mais. Então a gente já pode ver 2 dos maiores guerreiros lutando e diversas outras situações bem legais aí em relação à sucessão de trono, manipulações políticas aí que essa série vai ter bastante. E assim, uma outra coisa interessante também é que ao mesmo tempo que a gente vê que a maioria dos lords prefere um homem, a gente vê também que tem aqueles que apoiam a mulher no trono, que apoiam a linhagem de fila que seja seguida. Tanto que, no momento das justas ali, um dos cavaleiros Baratheon, ele chega e fala, né, que ele pede a coroa da rainha que nunca foi. A Rhaenys não toma aquilo como um insulto, ela toma aquilo como uma pessoa que também acha que foi injusto o que fizeram com ela. Então ela abre um sorriso e o Otto Hightower fala pro Viserys, você quer que eu corte, tipo, a gente deveria cortar a língua dele, porque ele tá falando demais. E aquilo, por mais que pareça uma cena pequena, mostra que tem sim lords que apoiam a causa, que apoiavam a causa da Rhaenys, né? E que consequentemente vão apoiar a causa da Rhaenyra também. São lords que acham que a sua ordem de nascença é mais importante do que o seu sexo. Então você pode ser uma mulher e sentar no trono se você veio antes do cara, né? E aí o Viserys até fala, cortar a língua dele não vai mudar a sucessão, tipo, não vai mudar quem foi escolhido. E ele também tá certo nisso, e aí, vida que segue, mas é bom ver que tem lords que apoiam também uma mulher no trono, não é que é todo mundo a favor do homem, não. A gente vê o Viserys mal ligando pra Rhaenyra, e aí quando ele lembra da Rhaenyra, depois dele perder o filho dele, que nasceu, ficou poucas horas ali vivo, o Baelon, né, e já morreu, depois dele ver que o Daemon não conseguiria ser um herdeiro também, porque ele não respeitou a morte do príncipe e tudo mais, aí sim o Viserys lembra da Rhaenyra e fala pra ela ser a rainha, e aí a gente já vê uns olhares da Alicent, que deveria estar feliz pela melhor amiga, né, um pouco controversos. Então a gente já vai vendo o nascimento de todo esse conflito que a gente vai ver no futuro.
Agora, para encerrar esse vídeo, que é um vídeo só de primeiras impressões, tá, gente? Durante a semana vai ter muito mais conteúdo falando das coisas com mais calma. Acabei de assistir o episódio. Para encerrar o vídeo, a gente vai falar das relações com Game of Thrones, que foi a parte que deu, né? A gente pode reclamar do final de Game of Thrones, que realmente deixou muito a desejar, mas dá um quentinho no coração quando a gente lembra dos ápices, dos momentos principais ali da história. E no momento em que o Viserys leva a Rhaenyra pra sala onde tá o crânio do Balerion, né, e começa a falar das previsões dos Targaryen, que eles têm essas previsões durante toda a sua existência. Os Targaryen geralmente têm isso, a gente viu a Daenerys tendo essas visões dela também, então isso é uma coisa que tá sempre aí, e aí ele cita reais acontecimentos que a gente viu de Game of Thrones. Aí você pensa, pô, mas essa série se passa quase 200 anos antes, como pode isso? Porque são as previsões Targaryen. Ele fala que Aegon o Conquistador veio prevendo um grande inverno, né? E essas previsões são levadas durante toda a história Targaryen. Essas histórias vão sendo contadas e as pessoas vão sendo preparadas para o grande inverno que a gente viu acontecendo em Game of Thrones. Nos livros, nas crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros, essa situação deve ser muito mais grave do que foi na série, porque ali já chegou naquela parte que a série estava correndo, que os showrunners, os D&D lá, que eram os que fizeram Game of Thrones, que não estão nada envolvidos nessa série aqui, eles arrebentaram, eles estragaram toda a série, né? Mas essas previsões do grande inverno que vai vir pelo norte, elas são desde a chegada do Aegon em Westeros. E a gente pôde ver isso um pouco. A gente viu qual é a ameaça do norte, a gente viu qual é a ameaça do inverno e tudo mais. E aqui o Viserys fala pra Rhaenyra: você tem que garantir que quando essa ameaça chegar, teremos um Targaryen sentado no trono. E a Daenerys quase conseguiu. A Daenerys tinha essas visões, ela sabia disso, e ela foi lá para Westeros movida também por todas essas visões que vêm dos Targaryen desde a chegada, desde a conquista de Aegon. Então é muito legal ver eles falando de acontecimentos que nós vimos em uma série que cronologicamente se passa 200 anos depois. Isso é muito sensacional. Uma outra relação é a adaga que o Viserys pega. Aquela adaga que tem aquela pedrinha, aquele rubizinho vermelho na ponta, é a adaga da Arya. É a adaga que a Arya usa para matar o Rei da Noite. Então, nossa, até arrepiei aqui, arrepiei real. Quando o Viserys está falando da ameaça que virá do norte algum tempo no futuro, ele não sabe quanto tempo é, a gente sabe que são 200 anos, ele não sabe, ele segura a adaga, e é a mesma adaga que foi usada para matar o Rei da Noite. Então, essa adaga provavelmente ou possivelmente será usada para matar o Rei da Noite também nos livros, mas na série já foi assim, né? Eu sigo aquela teoria de que eu acho que o Martin deu alguns pontos principais pro D&D para eles usarem na trama, tipo, vai acontecer isso, aí o jeito que vai acontecer vocês escolhem. Então, tipo, essa adaga tem que matar o Rei da Noite. Se ela vai estar com o Jon Snow, se ela vai estar com a Arya, vocês que sabem, né? Então ele segura na adaga. E um outro momento também das previsões, de arrepiar o cabelo, é que fala que um grande Targaryen virá numa tempestade. E a gente lembra de um Targaryen que é conhecido como nascido da tormenta. Tormenta, grande tempestade. Daenerys Stormborn, né? Daenerys nascida da tormenta, porque o dia em que Daenerys Targaryen nasceu era um dia que estava tendo uma grande tempestade. Então, além disso tudo, referenciaram também um dos personagens mais fabulosos de Game of Thrones. Daenerys Targaryen também foi referenciada nesse episódio. Isso é tudo muito lindo. E depois, no finalzinho do episódio, ou até num teaser do próximo, eu não lembro certinho, a Rhaenyra fala: o príncipe que foi prometido, que vai derrotar essa ameaça do norte, nascerá do meu sangue, né? Então os Targaryen sempre foram nascendo e vivendo baseados nessa previsão de que o príncipe que foi prometido nasceria do sangue Targaryen, seria um Targaryen. Quando nasceu, 150, 170 anos depois da história que a gente tá vendo agora em House of the Dragon, quando nasceu Rhaegar Targaryen, o irmão mais velho da Daenerys, acharam que ele era o príncipe que foi prometido, né? A canção de Gelo e Fogo que o Viserys citou é o nome das crônicas de George Martin, é o nome da história principal, a Song of Ice and Fire, a canção de Gelo e Fogo que o Viserys citou. E voltando aqui para o príncipe que foi prometido, que é uma lenda que sempre, de novo, vem por gerações, a gente acabou de ver isso aqui 200 anos antes, essa lenda já era falada. A Rhaenyra fala: o príncipe que foi prometido nascerá
do meu sangue. Ele vai fazer parte dessa árvore genealógica aí. Então, agora começou. E quando o Rhaegar nasce, quase 200 anos depois, no futuro, falam, ele é o príncipe que foi prometido, ou o filho dele será o príncipe que foi prometido. E o Rhaegar Targaryen, ele tem uma visão de que o filho dele seria o príncipe que foi prometido. Certo? E quem é o filho dele a gente já sabe, é o Jon Snow, pelo menos na série foi isso, né? Ele seria ali considerado o príncipe que foi prometido, ou Azor Ahai, que é uma outra lenda que se confunde com essa. Então, o ponto principal é esse, nós temos as lendas, as visões dos Targaryen ao longo dos anos, desde Aegon, que foram sendo concretizadas, algumas delas, em Game of Thrones. Então a gente vai ter coisa de uma série que se passa 200 anos depois aqui, e isso é muito bom para esquentar o nosso coração. A Rhaenyra pensando nisso tudo, tá me arrepiando demais. A Rhaenyra pensando nisso tudo, pensando no príncipe que foi prometido, é muito lindo. E aí, esse momento do Viserys falando dessas lendas do inverno, do longo inverno que estava prestes a chegar, que algum dia chegaria, né? Ali não estava ainda tão próximo, mas algum dia chegaria, viria do norte, começa a tocar a música tema de Game of Thrones. Nesse episódio não tivemos uma abertura, ainda não dá para saber se vai ter abertura ou não, mas no final começou a tocar a música de Game of Thrones e trouxe todo aquele sentimento de volta, e por isso que eu tô muito arrepiado. E aí começa as letras, aparece o nome do George Martin, porque aqui sim, ele está envolvido nessa série, ele está supervisionando tudo de perto, para que nenhum erro aconteça do mesmo jeito que aconteceu em Game of Thrones. Então pessoal, o vídeo de hoje é isso, mas fiquem ligados, ativem o sininho da notificação e sigam a gente, porque a gente vai fazer muito conteúdo de House of the Dragon. Não sei se vocês sabem, a gente começou a Oficina Geek, pelo menos a minha motivação foi por causa de Game of Thrones, certo? Aí a gente tem outros integrantes que tem as outras paixões aí de Disney e tudo mais, mas eu comecei aqui por conta de Game of Thrones, não foi pela Marvel, né, por incrível que pareça, e por isso House of the Dragon tem um espacinho especial no meu coração e vai ter muito espaço também neste canal. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.